Estamos de volta com Conexão Educativa com Sandra Chaves. Que prazer estar de volta, que prazer estar recebendo a Thaís. O papo está muito bom. E no bloco anterior, a gente falava de comunicação genuína, falava de estabelecimento de laços, de relacionamento. E eu já começo, antes de fazer uma pergunta, Thaís, dando um pitaco aí para você pensar do outro lado, se é isso que você acha que faz sentido, se acha que é legal isso. A gente vai ter que retomar algumas coisas, por exemplo, botar na agenda da família o dia do cineminha com a pipoca, o dia da pizza, sei lá, a gente vai ter que ter criatividade. O dia dos jogos. Gente, eu tenho um grupo de amigos, adultos da minha idade, né? Gente jovem. E nós estamos tendo um dia de jogos. Não é assim, dominó. Que mais? Jogo da velha. Coisas que a gente usava, Thaís, há muito tempo. Talvez isso possa gerar conexões, novas conexões, porque quando você fala do jovem que não foi criada com afetividade, que não foi criado aprendendo que o momento de família é um momento importante, e ele já é adulto ou ele já é adolescente, ele está tendo prejuízo, ele está apresentando comportamentos inadequados, é preciso reverter. E para reverter tem que ser gerado aquilo que não foi gerado. Você concorda? Trazendo aquele exemplo que eu falei no bloco anterior, sobre, não foi criado um vínculo com aquele adolescente, de repente ele começa a ter uns comportamentos e a família quer criar o vínculo, depois, agora que ele está adolescente, tem outros interesses. Não é impossível, mas é muito difícil. Esse exemplo que você deu, assim, estou tendo noites de jogos, eu já acho tão interessante porque é uma resposta a uma sobrecarga tecnológica, que a gente está voltando para o analógico. Fala assim, eu não aguento mais tecnologia, a gente não vai jogar um jogo no tablet, a gente não vai jogar videogame, a gente vai jogar um jogo da memória, a gente vai jogar um jogo da vida, né? E é uma resposta à sobrecarga tecnológica. Agora, trazendo, é uma ótima ideia esse dia da família. Tem alguns pacientes meus que têm essa prática. Uma vez na semana, a família se junta sem celular para fazer alguma coisa. Ou vai num restaurante, ou assiste um filme, ou vai no cinema, ou vai no shopping, todo mundo junto para ter trocas. Assim, o que está acontecendo na sua vida, né? Você me conta o que está acontecendo, como é que está o seu trabalho, para voltar a ter essa conexão analógica, porque tem um grupo no WhatsApp da família. Muitas vezes a gente se comunica muito rapidamente com coisas objetivas, mas aí a conexão pelo WhatsApp, mediada por máquina, ela atravessou completamente a conexão da física. Às vezes eu vou falar com a minha sobrinha, morando na mesma casa. Ao invés de eu ir lá bater na porta dela e falar, eu mando mensagem. Minha mãe vai chamar ela para almoçar, ao invés de falar, bater na porta dela, vamos almoçar, minha mãe manda mensagem, vamos almoçar. Vamos almoçar? Mas isso é muito interessante, acho que fica aí a dica, né? O bingo, minha mãe tem 82 e do bingo ela gosta. Então, e gosta do prêmio. Minha filha, há muitos anos, ela ganhou uma caneca no bingo. E hoje aquela caneca virou um troféu dentro de casa. Então e eu jamais pensava nisso, pensei que pudesse acontecer. Então a gente vê que pequenas atitudes, coisas assim tão simples, de fato fazem a diferença. E o que mantém a gente forte e vivo é essa conexão, né? Essa conexão que se dá com as pessoas, esse desejo de estar perto, de saber que a gente não está só, isso faz toda a diferença. Então, aqui tem uma coisa muito importante. O pai, a mãe, o adulto que cria, normalmente tem uma avó, tem mais de uma pessoa. Qual é a importância deles estarem alinhados?
É importantíssimo. Por quê? Quando a gente se refere a crianças e adolescentes, eles percebem aquela dinâmica. Uma dinâmica de desalinhamento de opiniões pode gerar insegurança e também pode gerar a ideia, e o que acontece muito na prática, de que eu posso manipular a parte mais fraca que está pendendo para o meu lado, a pessoa que está do meu lado, porque a criança e o adolescente tem raciocínio, sim, e ela está buscando satisfazer a própria vontade. Então, vendo a desorganização no ambiente, né, de quem é que é a autoridade aqui, os dois são, mas dependendo para quem eu peço, eu vou conseguir o que eu quero. E aí esse desalinhamento gera manipulação e também gera insegurança. Porque eu também não sei, esse ambiente não me dá previsibilidade. Então meu pai, minha mãe, ou meu pai, minha avó, minha tia, eles não estão alinhados. Eu sei que meu pai e minha mãe não vai deixar, mas quando eu tiver com a minha tia, eu vou pegar o celular e com esse celular eu fico. E a tia deixa. Né? E isso fragiliza a família. Com certeza. E aí gera um problema que antes não existia, né? Porque é tão curioso que a gente até brinca com uma frase, uma máxima, né? E fala assim, o celular tá trazendo, afastando pessoas próximas e aproximando pessoas distantes. A gente prefere conversar com quem tá longe do que conversar com quem tá perto, né? Muito curioso trazer isso. Mas assim, sobre essa conexão, sobre a criança e o adolescente não ter esse alinhamento dentro de casa, pode trazer essa manipulação e também a preocupação da desorganização, e traz a insegurança. E aí depende da criança, a gente nunca pode generalizar, porque cada família tem uma estrutura, cada família tem uma dinâmica e cada criança é de um jeito. Né? A gente falava, para preparar esse nosso bate-papo, essa conversa, a gente ficou um tempão no telefone, foi tão bom, porque a gente vai se conhecendo, e quando a gente se conhece, a gente se apega. A gente aprende a ver o outro com os olhos do coração. Isso é muito, muito importante. E aí a gente falava um pouco até dos relacionamentos, do namoro, do casamento, quando isso começa, né? Qual é a expectativa dos dois? Alinhar o desejo. Fala um pouco para nós sobre isso. Nossa, e eu sou romântica, né? O tanto que eu falo de uma maneira romantizada, mas é porque eu vivencio aquilo. O que eu ensino, o que eu falo, eu vivencio. E falo assim, nossa, Thaís, mas é muito profundo, mas de fato. Então a gente vai falar do relacionamento. Assim, o pai e a mãe, antes de serem pais e mães, eles são pessoas que vieram de uma outra dinâmica familiar. Então eles entram num namoro. E aí eles estão num namoro e eles vão se conhecer. Dentro daquele namoro, eles vão passar por muitas atribulações, afinal de contas são duas pessoas diferentes, de dois universos diferentes. Mas aí dão certo, se alinham, vão lá e vão casar. Resolvemos nos casar. Então, primeiro, como é que vai ser esse casamento? O que a gente vai fazer? As pessoas não conversam a respeito disso. Assim, como que a gente espera que seja o nosso casamento? Gente, fala a respeito do assunto. Você vai casar com a pessoa, então... falar coisas que as pessoas não conversam, inclusive, que é sobre a parte financeira. Como é que vai ser dividida as nossas finanças? Uma paciente minha vai casar, maravilhosa, dia de Santo Antônio, inclusive, e o Padre Marcos, que estava fazendo o curso de noivos e falando a respeito de tudo, para deixar tudo alinhado. Inclusive, a Igreja Católica antes exigia que fosse feito exames pré-nupciais. Quem que faz exame pré-nupcial hoje em dia? As pessoas católicas que estão seguindo direitinho. Até recomendo, né? Até quem não é católico deveria fazer. Mas aí, partindo disso, da construção familiar. Então, nos casamos e ok, vamos ter filhos? Vamos. Pode acontecer de um filho vir antes desse planejamento? Sim. Mas aí, isso precisa ser conversado. Como é que nós iremos criar os nossos filhos? Nós estamos de acordo com o que a respeito disso? Sobre telas, sobre escola. Então, assim, que tipo de escola que eu quero que meu filho estudar? Eu quero uma escola católica ou eu quero que ele estude no militar? Ou não, eu quero uma escola que não tenha religião, eu quero uma escola bilíngue. Exemplo, assim, de uma única coisa, de um universo inteiro. Então, assim, quem que vai ficar com o nosso filho? Porque nós dois trabalhamos, então eu vou trabalhar meio período, eu vou trabalhar período inteiro, é possível que a gente viva dessa maneira? Então,
São conversas que não acontecem objetivamente e diretamente, que precisam acontecer. E quando eu trago isso para o consultório, para o paciente, às vezes eu falo assim, mas é muito direto. Eu falo assim, mas se você tem liberdade de deitar com uma pessoa, você deveria ter a liberdade de conversar a respeito de tudo que você acha que é necessário. E a gente sabe que a conversa é diferente, ela não é a prática vivida depois, mas é o começo, é um alinhamento. O papo tá bom, eu sou obrigada a chamar o intervalo. Voltamos já já. Aguarde. O futuro que você deseja começa com uma decisão: investir em você. No ICG Instituto da Consciência, há 17 anos formando profissionais de sucesso, você encontra a qualificação que o mercado procura e as oportunidades que a sua carreira merece. Escolha entre pós-graduações com certificado de 400 até 720 horas aulas presenciais, por videoconferência ou híbridas, com material completo no Drive, professores experientes e sem TCC. Se o seu objetivo é conquistar espaço no mercado imobiliário, faça o curso técnico em transações imobiliárias, TTI. No ICG, contamos com ensino à distância com aulas e avaliações online, estágio nas melhores imobiliárias e certificação com validade em todo o Brasil. As matrículas estão abertas. Siga nosso Instagram, @ICG Consciência. Sua matrícula é o primeiro passo para o sucesso.